A síndrome de Angelman, mais conhecida como SA, foi relatada pela primeira vez pelo neurologista britânico Dr. Harry Angelman, em 1965, após observar 3 crianças com quadro de distúrbio neurológico causando retardo mental, perfil comportamental peculiar caracterizado por episódios frequentes de riso imotivado e crises epiléticas. A SA é causada por um defeito no cromossomo 15, herdado da mãe na maioria dos casos, devido a uma deleção, ou seja, uma ausência de um pedaço do referido cromossomo. A atual prevalência estimada da síndrome de Angelman é de 1 para 10.000 a 1 para 20.000 pessoas. As características clínicas, na totalidade dos casos, são graves atrasos de desenvolvimento, alterações da linguagem, raramente o portador articula alguma palavra, distúrbios de movimento, marcha ou tremores nos membros inferiores e déficit de atenção. Muitas pessoas conhecem a SA como a síndrome do riso, pois seus portadores têm um comportamento único, com sorrisos e risadas frequentes, facilmente excitável, hiperatividade e muito alegre. Não há prevalência de sexo entre os afetados. É raro e muito difícil o diagnóstico clínico precoce. O diagnóstico se torna mais fácil com a evolução da síndrome, pois o recém-nascido não apresenta características faciais e nem as demais alterações que ficarão evidentes com o tempo. São frequentes os relatos de dificuldades na alimentação do bebê, o sorriso social pode estar presente até mesmo antes dos 6 meses de idade e a criança apresenta hipotonia muscular e atraso motor na faixa etária próxima a 1 ano. A seguir, nós vamos mostrar a entrevista com a Milena, que é mãe do Luiz Antônio, de 7 anos, que é portador da síndrome de Angelman. Oi, gente, eu sou a Vitória, eu tô aqui com a Milena, que é mãe do Luiz. Né, Luiz? Luiz é portador da síndrome de Angelman, mais conhecida como SA. Primeiramente, Milena, obrigada por ter... Luiz, você tá gostando da gente aqui na sua casa? Obrigada por ter nos recebido aqui na sua casa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Luiz, sobre a síndrome. Qual foi o quadro clínico, os sintomas que ele apresentou que fizeram você levá-lo ao médico? Quais foram os exames realizados? As características... Não pode. As características que ele apresentou que fizeram você procurar o médico? Então, o Luiz Antônio, ele nasceu super normal, assim, nos olhos dos médicos, né? E com 6 meses a gente foi percebendo que ele não rolava, que ele não balbuciava nada. E aí eu conversei com o pediatra na época e ele falou pra mim que eu estava com muita pressa. Mãe, você tá com muita pressa do seu filho se desenvolver. E aquilo não entrou na minha cabeça. Aí meu sogro na época era vivo e falou pra mim, Mi, vamos levar ele em outro lugar. Levamos ele em outro médico. E aí ele deu o diagnóstico como se ele fosse paralisia cerebral. Aí nessa paralisia cerebral colocou ele para fazer fisioterapia, fono e nada desenvolvia nele. A gente ficou fazendo fisioterapia vários tempo e depois eu resolvi levar ele no neuro, fazer exame neurológico. Ainda não foi diagnosticado, ele já fez 1 ano e eu continuei fazendo fisioterapia porque ele não andava. Ele veio andar com 3 anos e 9 meses. E nesses 3 anos e 9 meses a gente foi fazendo fisioterapia, aí ele andou. Aí a gente foi chamado na USP para fazer a investigação da doença. Ele tinha 3 aninhos quando a gente foi na USP para fazer cariótipo, né? Foi investigação no meu gene, do pai dele e no dele, para ver o que realmente ele tinha. Até que no ano passado, em abril, que descobriram que ele era portador de síndrome de Angelman. Uma doença vista como rara, né? Hoje em dia nem tanto, porque quando a gente descobriu a dele eram 8 aqui em São Paulo, 8 crianças que tinham. Agora foi expandindo, né? Tem bem mais. E assim, ele não tem possibilidade de falar, né? Andar normalmente demora mesmo. Quem tem essa síndrome demora a andar. Uns chegam a não andar. E o mais engraçado que de tudo isso, eles também não falam, né? Não tem possibilidade de falar. E aí assim, eles
Tem a possibilidade deles falar entre 3 a 10 palavras. O Luiz escolheu uma única, que é amo, né? É o amo. O eterno amor dele tudo pra ele é amo. Aí tem o distúrbio do sono dele, né? Tem as convulsões, que graças a Deus parou. Teve uma época muito ruim das convulsões dele. Não pode pegar lá, ó. Pega aqui, ó. Esse aqui, ó. É igual da mãe, ó. Aí as convulsões dele durou até uns 4, 5 anos. Na escola, então, e assim, essas convulsões dele eram pequenos espasmos, são tidos como os pequenos espasmos que tem, né? Ele desmaia, não demora muito, segundos e volta. Só que tinha dia dele ter 50, 30, 15, né? E assim, e no começo ele foi tratado como autismo. Foi correndo atrás, né? Infelizmente não foi fácil o tratamento dele, ainda não é fácil, né? As convulsões dele parou quando ele completou 5 anos. As convulsões dele parou, graças a Deus. Ele tá com 7 anos, ele não tem mais convulsão. Aí agora ele foi diagnosticada a síndrome de Angelman, então mudou totalmente o tratamento. Aí mudou os remédios, mudou as terapias, né? Ele faz eco, fono, fisioterapia. E só não consegui ainda para ele terapia ocupacional, que ajuda muito a desenvolver, né? Mas de resto ele está se desenvolvendo super bem, em vista das outras crianças que eu conheço que tem a síndrome. Ele anda, ele come sozinho, ele aprendeu a comer sozinho, ele vai no banheiro sozinho. O médico falava pra mim que eu não ia tirar as fraldas dele, que era pra me conformar que eu nunca ele ia deixar as fraldas, ele não usa mais fralda. Ele pede pra ir no banheiro. Ele é uma forma dele de se comunicar com a gente, né? A gente acaba sabendo o que ele quer. Ele se diverte bastante com notebook, com essas coisas eletrônicas, ele se deu super bem. Rabiscar bastante, massinha, ele gosta bastante, pintura. E assim, eu acho que ele subiu muito o peso dele. Acho que mais por causa dos remédios, né? Os remédios são fortes e acaba engordando, dá mais fome além do que ele já tem. Na verdade, ele também foi diagnosticado como esqueci o nome. O autismo, e ele tem o corpo caloso do cérebro dele, afilamento do corpo caloso. Pode ter sido formado durante a gestação, né, que é o afilamento daqui do crânio, e isso fez com que um lado do cérebro dele, que manda pra gente, né, que somos tidos como os normais, que está saciada a fome, o dele não funciona. Então assim, o quanto tiver, se eu não tiver ali pra estar tirando ele de cima, que já tá bom de comer, ele vai comendo. E atualmente ele tá estudando, ele tá indo pra escola. Tá? E quais foram assim as mudanças que você acha que ele teve, a evolução dele, depois que ele começou a ir pra escola, tá ali com outras crianças? Então, a evolução dele foi super bem, eu acho que ele se desenvolveu pra caramba. Assim, antes de eu colocar, porque assim, no começo ele ficou na escola, então ele ficou como inclusão. E ali ele se deu bem, ele se desenvolveu super bem. Aprendeu a comer junto com as crianças, brincar. De vez em quando eles se pegavam com as crianças, que é normal, mas assim, esse ano que entrou, eu coloquei ele numa escola especial para crianças com síndromes, né? E eu achei que ele deu uma estagnada, ele deu uma parada, ele não se desenvolveu tanto quanto quando ele estava na inclusão. Então eu acho super importante assim, continuar como inclusão. As mães, às vezes, a gente mãe, às vezes fica tentando proteger, né? O máximo possível. E eu acho que acaba atrapalhando, na verdade. E assim, na escola ele se desenvolveu super bem. Com música, ele não gosta muito assim de
alvoroço. Muita gente, ele não gosta. Aniversário, parabéns, assim, tudo pra ele é um climão, porque ele fica muito nervoso. Em sala de aula ele não gosta de ficar parado, em lugares fechados ele não fica, né? Ele tem que estar andando com ele pra cima e pra baixo. E me fala um pouco sobre a mudança de humor dele. A mudança de humor dele é muito grande. Tem hora que ele tá super bem, tem dia que ele tá super nervoso, tem dia que ele pega um pra Cristo aqui em casa, ele tem mais 3 irmãos, né? Sendo o mais velho com 16 anos, que é o João, o Luiz Eduardo com 13 e o Lucas com 1 ano. Ele tem dia que ele pega o Luiz Eduardo de 13 pra Cristo, minha filha, tudo ele quer. Ou que o Luiz Eduardo faça de bom, ou fica brigando também. Ou tanto é briga, quanto para brincar ele escolhe um. Mas depois dos remédios que foram passados mesmo para síndrome de Angelman, eu acho que ele acalmou super mais. E os médicos, eles falam assim do risco de ter outra pessoa na família que possa... Isso, tem. Eu tenho esse risco, né? No meu caso, eu corri um sério risco, porque assim, depois do Luiz eu tenho o Lucas, de 1 ano, graças a Deus, assim, ele não veio, mas a médica falou pra mim, a geneticista falou pra mim que o risco foi muito alto, né? Ela falou assim, eu não sei como ele vai ter. E se eu tiver outras gravidez, é capaz de vir. Normalmente, quem tem essa síndrome, ela é a falta do cromossomo 15, né? No meu organismo, sempre vem de mãe, é raramente de pai. De pai vai mais assim, muito raro. E eu, no caso, herdei da minha avó paterna. Pode vir. Então, eu herdei da minha avó paterna. No caso, ela falou que seria assim, bisnetos meus viria ter. Filho dos filhos dos meus filhos. Viria ter, poderia ter, né? E qual é a relação do Luiz com a família e com pessoas de fora, com pessoas estranhas? Então, com a família ele se dá super bem. Pessoas de fora, ele no começo ele fica um pouco nervoso, mas depois ele já se solta e pra ele já passa a ficar, ele fica mais calmo. Mas no começo, eu não sei se porque o tratamento não estava sendo adequado para síndrome de Angelman, ele não aceitava muito. Assim, outras pessoas, né? Era mais a gente da família, tipo pai, mãe, irmão, a tia dele, a Silvana, né? Que ele tem como mãe. Ele gosta muito dela, sempre teve muita paciência com ela. E ele... Onde você vai? Deixa a mãe deixar você passar por aqui, ó. Baixa a mão. Passa por aqui. Vai lá mostrar por aqui. Então, e assim... E aí ele vai acostumando, né? Na verdade. Agora tá super bem. E assim, no geral, o que ele mais gosta de fazer? Computador e celular. TV, desenho. Pronto, senta aqui, calma. Então, muito obrigada por ter recebido a gente aqui. Obrigada, Luiz. Você é muito sorridente. Você quer pegar o celular? Obrigada a você. De nada. Obrigada, gente. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Ser
diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá, 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 ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal.